Leonardo Jardim faz tudo o que o Cruzeiro precisa e que na verdade não deveria nem ser administrado por ele. Dudu está fora do jogo contra o Vasco por opção técnica que na verdade todo mundo sabe que não é técnica. É uma escolha. Após uma fala inconveniente. A boca que tanto tem atrapalhado o trabalho no Cruzeiro e que deveria ficar fechada. Falta ordem dentro do clube, já que ninguém resolve, como é o treinador que tem a missão de apenas fazer o time jogar e administrar o elenco, agir nesse momento. O questionamento que fica é, e se o Jardim se cansar? O que acontecerá com esse Cruzeiro? Ainda na época do Seabra, um áudio do dono do clube vazou, onde ele dizia que as contratações precisavam jogar. A veracidade foi negada, depois um pedido de desculpas foi feito, confirmando que o áudio de fato existia. Depois uma entrevista de Matheus Pereira falando sobre o processo do clube e como tudo vinha sendo feito. Logo em seguida, a informação na imprensa de que Diniz seria demitido após a última rodada do Brasileiro, o que fez com que ele botasse a boca no trombone e fosse mantido no cargo. Depois Matheus Pereira afirmando que queria deixar o clube para criar o seu filho na Europa. Após isso, ainda teve o dono do clube novamente aparecendo dizendo que errou em algumas contratações. Agora, para dar continuidade ao microfone aberto do Cabuloso, Dudu afirma não entendeu por que ter perdido a posição, mesmo o time jogando melhor sem ele entre os titulares. Leonardo Jardim não o tirou por questões técnicas apenas. Foi por não respeitar as suas escolhas como treinador e ter exposto a equipe ainda mais em um momento de fragilidade. O mesmo Dudu que já havia sido protagonista de um outro vexame na comunicação do clube, quando o Cruzeiro divulgou um pré-acordo com ele e o jogador desistiu. O futebol em campo não tem ajudado o Cruzeiro. O técnico tem feito de tudo para manter a casa em ordem com aqueles que estão comprometidos nesse momento. Porém, os bastidores do Cabuloso, desde o início da gestão, parecem não entender a importância da profissionalização em alguns sentidos. A comunicação da Raposa precisa mudar completamente. Por que o jogador continua tendo espaço livre para falar o que quer após o jogo em um momento ruim, sendo que ele responde pelo clube também e como funcionário do clube? É preciso uma responsabilidade do Cruzeiro nesse sentido e também uma assessoria, porque também o dono do Cruzeiro não tem um treinamento para entender a importância da comunicação no futebol, tendo em vista que ele não se comunica mais apenas com os clientes dos seus negócios, e sim agora com uma nação apaixonada por esse clube, sim como ele é também. Então, às vezes, apenas falar de igual para igual pode ser prejudicial para o funcionamento do negócio e, principalmente, por que o clube não consegue gerir as crises internas após toda essa comunicação ruim. Depois da polêmica do Pedrinho, lá no ano passado, em relação aos reforços, se eu não me engano, quem se posicionou foi o Seabra, e não o Cruzeiro. Em meio a toda a ausência do craque do time nessa temporada por conta de complicações na gravidez da sua esposa e uma liberação concedida pelo Cruzeiro, o clube não se posicionou e deixou com que o ativo fosse atacado por uma pequena parcela da torcida. Quando o Diniz foi dado como demitido pela imprensa, ele teve que se posicionar e debater com jornalistas na coletiva. O clube não se posicionou novamente. E agora, no caso do Dudu, quem se posiciona é o treinador ao afastá-lo da equipe. O comando da SAF, gerido pelo CEO atual, tem muitos buracos que apenas dificultam ainda mais a relação com a torcida e principalmente prejudicam um momento que era para ser especial, e é óbvio que tudo isso impacta no campo também. Afinal, tudo é narrativa. Imagina só como poderia ser tudo diferente se o anúncio do pré-acordo com o Dudu nunca tivesse existido, se tivesse sido anunciado apenas depois de assinado, e se ele não tivesse falado nada no meio dessa última semana. Com toda certeza, agora teria torcedor tentando entender a escolha do treinador ao afastá-lo, ou talvez ele nem teria sido afastado, porque o foco estaria apenas no campo e bola, e não nas polêmicas. Mas o caos tem sido tanto no clube que a gestão tem deixado que a crise se alastre em todas as esferas, e na comunicação, talvez junto ao futebol, talvez seja a pior delas, que ela queima ídolos e destrói a confiança. Leonardo Jardim é a luz em meio a tudo isso que tem acontecido.